Meu sol o amanhecer, o mundo frio me desprezou e a noite escura me abraçou. Estava quase a perecer e então senti meu sol descer. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sols. E se a noite vieram me viver, meu sol trará o amanhecer. O amanhecer. Desejo a todos um feliz sábado. Agradeço ao Gustavo pela música, eu acho essa música maravilhosa. Agradeço ao irmão Oséias pelo convite para estar hoje aqui falando com vocês. Na verdade, o Renato tinha me feito um convite, acho que uns 5 dias atrás. Não vou lembrar, mas acho que foi isso. Mas a gente já tinha um outro compromisso. Mas que bom que hoje deu certo. Eu estou lendo um livro. Ele se chama Os Escolhidos. Na verdade, ele é uma nova roupagem, né, para o livro Patriarcas e Profetas. É a primeira vez que eu leio ele. E há alguns dias atrás, eu li um capítulo dele que me incomodou muito. E na verdade, eu tenho alguns dias que eu venho pensando sobre esse capítulo. Na semana passada, cheguei até a esboçar algumas coisas a respeito da temática. E aí, quando o irmão Oséias me convidou para pregar hoje, eu falei: já sei qual que é o tema. O sermão de hoje, o nosso estudo que nós vamos fazer hoje, é um sermão sobre obediência. Na Bíblia, a gente tem várias histórias de pessoas que foram desobedientes, né? A desobediência é o contrário da obediência, né? E a gente tem algumas histórias. Por exemplo, a história de Jonas, que a gente estudou já hoje na lição, né? Onde Deus chama Jonas e Jonas faz exatamente o contrário do que Deus chama a fazer. Nós temos também outros exemplos. Caim, que foi a primeira pessoa que tem aí um ato também de desobediência, se bem visível, claro, que ela tinha uma desobedecida, mas Caim comete ali uma atrocidade, né? Nós temos também muitos outros nomes. Sansão, Davi, muitas outras pessoas da Bíblia ali tem histórias aí que cometeram atos de desobediência. Mas aí, o que é então a obediência? O que é então obedecer? É importante, antes da gente entrar na temática, ler o texto bíblico, a gente entender isso. Obediência, então, no sentido feminino, é uma ação de quem obedece e de quem é submisso. Dócil. É uma disposição para obedecer, submissão completa, sujeição. Ato pelo qual alguém se conforma com ordens recebidas. E a história da Bíblia que nós vamos estudar hoje é uma história de 2 homens que eles foram desobedientes e eles, infelizmente, pagaram com a sua própria vida o preço dessa desobediência. E nós vamos estudar a história de Nadab e Abiú. Eu tenho 30 anos. Quando eu nasci, os meus pais já eram adventistas. E durante toda essa semana eu fiquei procurando aqui na minha cabeça e eu não me lembrei de nenhuma vez que eu vi um sermão sobre Nadab e Abiú. E olha que eu parei para pensar mesmo, eu não me recordei.
assim, nenhum sermão específico sobre eles. E hoje, à luz da Bíblia e à luz do Espírito de Profecia, nós vamos estudar essa história e elencar alguns pontos importantes nessa história, de lições para a nossa própria vida. E vamos fazer reflexões a respeito disso. Eu convido então que vocês abram as suas Bíblias no livro de Levítico, no capítulo número 10. Pode deixar aí aberto, eu vou falar algumas coisas antes, mas o nosso texto mesmo para o nosso sermão é esse, é o texto chave do sermão. Eu vou trazer para vocês algumas referências que eu vou citar para vocês, mas a minha referência base também será o livro Patriarcas e Profetas. Como eu leio ele pelo Kindle, pelo aplicativo da Kindle, eu não tenho como falar para vocês exatamente a página, tá? Então a gente vai ler o capítulo número 31, alguns trechos do capítulo 31 de Patriarcas e Profetas. Antes da gente ler o livro, o texto base, eu gostaria apenas de fazer uma pequena genealogia para a gente identificar quem são essas pessoas. No livro de Êxodo, no capítulo 6, vem trazendo a genealogia da tribo de Levi, e nos versos 20 e 23, vem trazendo que Arão tomou por mulher Joquebede, sua tia, ele deu Arão e Moisés, e os anos de vida de Arão foi 127 anos. Arão era o pai de Arão e de Moisés. E aí no verso 23 fala que Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Abinadab, irmã de Naasson, e ela deu a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então, Nadab e Abiú, eles eram sobrinhos de Moisés. Como vocês usam aqui no estado de São Paulo, é muito comum usar o termo como sanguíneo, né? Eram ali sobrinhos mesmo, havia uma consanguinidade, mas no que eu venho a gente fala que era carnal, a gente usa o termo carnal, é primo carnal, é sobrinho, enfim. Então havia aí essa aproximação real de Nadab e Abiú com Moisés, que foi o líder escolhido por Deus. Então, quando a gente vê a história do povo de Deus, no livro do Êxodo, a gente vê Deus chamando Moisés e convocando Moisés a resgatar o povo de Deus. Moisés vai então, juntamente com Arão, seu irmão, vão até o Egito e ali a gente tem a história das 10 pragas, enfim. Então o povo sai do Egito, né? Ele sai do Egito rumo à terra prometida. Uma terra que Deus havia ali prometido aos seus antepassados, né? Abraão, Isaac e Jacó. E nesse meio tempo, que o povo está ali peregrinando pelo deserto, Deus chama Moisés e Deus orienta Moisés que Moisés construa um santuário. Deus então dá a Moisés todas as recomendações de como seria o santuário, qual que era a medida, qual que era o material que seria utilizado para aquela construção. Deus orienta tudo ali e Deus também favorece ali com que aconteça aquela construção, né? Toca no coração das pessoas para que elas ofertem, dá dons para que as pessoas também participem daquele processo de construção. Então, Deus também orienta Moisés como que seria o funcionamento daquele santuário. Não apenas haveria um santuário, mas haveria todo um protocolo, um processo ali de como que seria a instituição dos sacrifícios, as ordenanças ali que teriam naquele lugar sagrado. E Deus também orientou Moisés como quem seria responsável por fazer aquele trabalho santo, né? Hoje nós não temos mais um santuário. Hoje, quando a gente vem na igreja, a gente não precisa mais trazer nossa ovelhinha, o nosso cordeirinho, colocar na cabeça, falar nossos pecados, porque Jesus já morreu em nosso lugar e já nos garantiu isso. Mas nesses tempos, quando foi instituído o santuário, tudo isso era necessário ser feito e existiam pessoas específicas que seriam responsáveis para realizar isso. Da mesma forma que hoje nós temos uma organização da nossa liturgia, onde a gente vem à igreja, tem a pessoa que é responsável por fazer a escola sabatina, por pregar, por cantar. Também havia aí essa organização litúrgica dos trabalhos do santuário. Quando a gente volta, é que a gente não vai ler, são muitos textos, mas no capítulo 8 de Levítico vem mencionando
consagração, e Moisés então convoca todo o povo de Israel para fazer ali a consagração do santuário. Isso é relatado no capítulo 8. E Arão e seus filhos, eles seriam responsáveis ali pela liturgia do culto ali no santuário. Então, os sacerdotes, tanto a Bíblia quanto o Espírito de Profecia vem trazendo isso, eles foram consagrados. Essa consagração durava ali 7 dias. E ao fim daquela consagração, no 8º dia, todo o povo foi ali chamado, foram realizados ali sacrifícios, holocaustos, e aqueles sacerdotes, eles foram orientados quanto à responsabilidade que eles tinham dentro do santuário. É tanto que a roupa tinha um significado, tinha um linho caminho, tudo nada dele em vão. Então eles sabiam qual que era ali o seu papel frente à condução do povo na adoração a Deus através da lei do santuário. Neste momento agora a gente vai ler com o nosso verso, o nosso texto-chave para o sermão, tendo já contextualizado tudo isso, né? Vamos então agora adentrar na história e tirar as lições que nós vamos ter aí com a história de Nadab e Abiú. Mas antes de ler a Bíblia, eu peço que você feche os seus olhos, nós vamos pedir inspiração do Espírito Santo para a condução da leitura da sua palavra. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor deixou a tua palavra para que nós pudéssemos aprender um pouco mais do teu amor a cada dia através dela. Neste momento nós vamos ler o texto e o Espírito Santo fala no nosso coração, nós possamos aprender, nós possamos interpretar e levar para a nossa vida e também ajudar outros a conhecerem mais sobre ti. Fica conosco, nós pedimos por Jesus. A minha Bíblia é uma João Ferreira de Almeida, versão atualizada. Tá? A gente vai ler capítulo 10 de Levítico, do verso 1 até o verso 11. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Esse é o título aí, o título do capítulo. Verso 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram nele fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhe ordenaram. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafan, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe: chegai e tirai vossos irmãos diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas duas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenhareis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrerais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor, que fizeram conforme a palavra de Moisés. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e os teus filhos não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazeres diferenças entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado, por intermédio de Moisés. Desde que eu era pequena, eu sempre achei essa história uma história um tanto quanto conflituosa, né? Na minha mente infantil eu achava um pouco difícil de compreender essa história, mas sempre achei também uma história com muitas lições para a gente poder tirar. E é interessante que o capítulo começa dizendo que Nadab e Abiú, que eram sacerdotes, eles haviam recebido óleo da unção, eles sabiam o que estavam fazendo, eles haviam sido orientados, eles vão até a casa de Deus fazer o que era de obrigação, de ofício deles, né? Eles colocam fogo estranho no incensário e cai fogo do céu e consome eles. E a gente pode falar muito sobre reverência nesse texto, né? Nossa, dentro da casa de Deus nós temos que ter reverência. Mas não é sobre a reverência que a gente vai falar mesmo sobre a questão da obediência com relação a esse texto. Mas também existe outro ponto da reverência, o viés da reverência que a gente pode fazer esse recorte, né? E aí, alguns pontos importantes eu gostaria de mencionar e utilizar 4 coisas bem específicas sobre essa história. O primeiro ponto é a desobediência direta à ordem de Deus. No site Reab
avivados pela sua palavra, eu retirei algumas referências de lá, que eu vou falando para vocês. Inexplicavelmente, Nadab e Abiú, filhos de Arão, não seguiram as instruções do Senhor. Foram ordenados ao fogo que havia sido aceso por Deus. Em vez disso, eles usaram fogo comum. Ao fazer, o fogo do Senhor devorou. O que seria então esse fogo estranho? O fogo estranho, conforme a Bíblia Andrews, é um fogo não autorizado, um fogo profético. O comentário adventista do sétimo dia vem trazendo sobre o fogo comum que no pátio da tenda da congregação haviam fornos onde os sacerdotes preparavam sua comida, e pode ser que Nadab e Abiú tomaram o fogo desse lugar. O fogo que eles deveriam oferecer para o incensário era o fogo que Deus mesmo havia enviado aquele fogo, que estava ali o tempo todo dentro do santuário, mas eles provavelmente tinham pegado esse fogo aí dos fornos, que era o fogo comum, onde eles ali faziam suas refeições. A Bíblia X fala: o primeiro fogo que acendeu ali no sacrifício de Arão como sacerdote foi ateado por Deus. Isso a gente vê no capítulo 6, no verso 13 de Levítico. Esta origem sobrenatural do fogo do altar serve para nos ensinar que um sacrifício pode ser feito pelo homem, mas é só a graça de Deus que o consome, que o torna aceitável, que faz dele um meio de expiação. Nenhum fogo feito pelo homem poderia ser utilizado no altar do Senhor, e por isso mesmo é que era tão importante que os sacerdotes conservassem sempre acesa a chama que veio a existir de maneira tão notável. O pecado de oferecer sacrifícios com fogo estranho, fogo ateado por homens e não por Deus, foi justamente o que ocasionou, provocou aí a morte de Nadab e de Abiú. Então a gente vê, isso é um ponto muito importante. Eles quebraram, eles desobedeceram uma ordem direta que Deus havia dado para eles. Um segundo ponto muito importante nessa história que a gente vê é negligência das suas funções eclesiásticas, realizadas de qualquer jeito. Eles negligenciaram o que Deus havia orientado, o que Deus havia ordenado, e realizaram essas funções de qualquer jeito, né? A orientação era utilizar o fogo santo, mas eles fizeram ali do jeito que lhe aprove, né? Do jeito que deu na sua cabeça. E aí eu vou ler um trecho para vocês do Profeta de Reis. Olha só. Abaixo de Moisés, Nadab e Abiú eram os que ocupavam a posição mais elevada em Israel. Assim como 70 anciãos, eles haviam sido honrados de modo especial pelo Senhor, por terem recebido permissão para contemplar sua glória no monte. Tudo isso tornou o pecado deles mais grave. As pessoas que recebem maior luz, e como os príncipes de Israel sobem no monte, recebendo o privilégio de poder comunhão com Deus na luz da sua glória, não devem pensar que podem pecar sem sofrer as consequências e que Deus não irá punir com rigor seu pecado. Grandes privilégios requerem santidade e integridade à altura da luz recebida. Grandes bênçãos jamais dão permissão para pecar. Eles estavam orientados, eles haviam recebido ensinamento, orientação e luz, e eles foram negligentes com as suas funções, com as suas obrigações. O pecado deles era grave, por isso que eles foram punidos ali logo no momento. Um outro trecho que eu separei aqui para vocês diz o seguinte: a obediência parcial não é assim. Deus não aceita obediência parcial. Não era bastante nessa hora solene quase tudo estivesse de acordo com suas instruções. Ninguém se engane em pensar que qualquer uma das ordens de Deus não seja tão essencial ou que ele aceitará outra coisa no lugar daquilo que determinou. Deus não pôs em sua palavra ordem alguma que possamos obedecer ou desobedecer de acordo com a nossa vontade e não sofrer as consequências. Da mesma forma que Deus não aceitou quase tudo certo que Nadab e Abiú ofereceu para ele, aquela obediência parcial, ele também espera de nós uma obediência total. Um total comprometimento com a sua obra, com a sua missão, uma vida que seja pautada na verdade e na justiça. Mas Nadab e Abiú eram sacerdotes, eles haviam recebido óleo da unção, eles estavam nas vestes adequadas, eles estavam no local correto, eles fizeram a coisa certa, pegaram os incensários,
mas tinham quase, né? Colocaram ali o fogo santo. E nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado em relação a isso. De que forma que nós temos executado aquilo que Deus nos orientou a fazer? Temos que ter muito cuidado para não sermos negligentes no que são nossas funções, no que são nossas obrigações, e principalmente não fazer de qualquer jeito. Deus merece o nosso melhor. E nós precisamos oferecer o nosso melhor. O próximo ponto que eu gostaria de destacar na história de Nadab e Abiú, e esse é um ponto assim bem importante na minha opinião, todos são, né? Mas esse é um ponto que nós precisamos dar uma atenção a mais com relação à negligência dos pais na educação dos filhos. Os pais e as mães, eles têm uma importante missão com relação à criação e educação dos seus filhos. E nessa história, infelizmente, nós vemos uma negligência de Arão frente à educação dos seus filhos. Olha só o que a Serra do Senhor fala. Nadab e Abiú não foram ensinados a domínio próprio. A falta de firmeza do seu pai o levou a ser desleixado com a disciplina dos filhos. Permitiu que seus filhos seguissem a própria vontade. Eles se acostumaram tanto em fazer o que bem entendiam que nem mesmo o desempenho das funções mais sagradas teve o poder de interromper seus hábitos errados. Eles não compreenderam a necessidade da estrita obediência da ordem de Deus. A equivocada tolerância de Arão para com seus filhos os levou a se tornarem alvos do juízo divino. Isso é algo muito sério. E isso me leva a fazer a seguinte reflexão. O que nós, enquanto pais, mães, enquanto líderes de igreja, como nós temos conduzido a criação, o ensinamento das crianças? Nós não podemos ser negligentes frente a isso. Uma vez, uma pessoa fez um sermão na igreja, na minha igreja lá na Bahia, e ele perguntou assim: quando que a gente tem que começar a educar os nossos filhos? E aí algumas pessoas falaram assim: quando tem 3 meses, quando ele nasce. E aí essa pessoa falou assim: não, vocês estão erradas. A educação dos nossos filhos começa antes dos nossos filhos nascerem. Porque para eu poder educar o meu filho, eu preciso saber o que eu tenho que fazer. E isso é algo que a gente muitas vezes negligencia. E nós precisamos tomar cuidado. Um ato inoportuno ali do pai, uma tolerância com as coisas erradas, uma atitude ali desdeixada, negligente da parte de Arão para com seus filhos, foi se mostrar lá na frente. Enquanto eles já eram adultos, se mostrou ali e trouxe consequências desse desleixo do pai, da mãe, dessa negligência. Não quero que ninguém entenda isso como uma alfinetada, tá? De forma nenhuma, não estou alfinetando ninguém, pelo amor de Deus. Apenas fazendo abrindo os nossos olhos e a começar em mim mesmo. Nós não podemos ser negligentes. Nós ainda não temos filhos, mas desde hoje que a gente já precisa se preparando para quando a gente tiver filhos, a gente poder estar educando no caminho certo e estar educando e não sendo negligente com essas crianças. O quarto ponto que eu gostaria de destacar na história de Nadab e Abiú é a falta de domínio próprio e o uso de bebidas alcoólicas. Quando a gente vê no verso 8 a 11, vamos ler novamente esses versos, falou também o Senhor Arão dizendo: vinho ou bebida forte, que os teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre a vossa geração, para fazeres a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os pontos que o Senhor tinha falado por intermédio de Moisés. O site Reavivados da sua palavra traz um trecho bem interessante. Após o incidente, Deus falou a Arão, ordenando a ele e seus filhos que se abstessem de beber vinho ou bebida forte